Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou te falar sobre como você vai ser obrigado a se submeter a uma horda de zumbi bestializado pelas elites. Até porque você já deve ter visto em alguma timeline de rede social que os Estados Unidos, eles revogaram o conceito de aspectos que classificam os gêneros. Agora só é o masculino e o feminino, o biológico, não tem as demais camadas que o pessoal foi implementando. E o Reino Unido também seguiu essa ideia e já revogou essas camadas de gêneros que eles foram colocando. E foi uma semana terrível aí pros LGTV que analisaram tudo isso e ficaram um pouco chateados. E isso mostra o quão vulnerável nós somos diante de toda essa loucura, de todo esse ordenamento em que as massas são só um grupo de zumbi que tu dá uma chicotada e aponta o rumo que ela tem que andar, e que infelizmente, não sei qual classe social você pertence, mas nós somos obrigados a tomar essa chicotada. Eu vou trazer essa provocação sobre a perspectiva de enciclopédia ambiental. Veja, a enciclopédia ambiental é uma herança civilizacional formada por signos, símbolos e conceitos. E esse conjunto ele é formado não porque eu quero que ele seja formado, mas sim por uma triagem temporal onde várias ideias, várias maneiras de se enxergar o mundo, elas são provadas. Geração após geração vai testando essas ideias e as vai concretizando na sociedade. Esse estilo ocidental de ser é uma enciclopédia ambiental que nós recebemos, possivelmente de Portugal, e que fomos aprimorando de como enxergar o mundo e de como se organizar se baseando nos conceitos pré-estabelecidos. E obviamente, quando você vê toda essa tentativa de inserção de novos conceitos, não são conceitos testados, não são conceitos afirmados, são conceitos impostos sobre as massas e que você vai entender que tem algo esquisito por detrás disso, porque qualquer sociólogo minimamente racional entenderia que isso é uma grande merda fazer isso. E por que é uma grande merda? Porque, como disse antes, a elite ela tenta intermediar a relação entre a base da pirâmide e o meio da pirâmide. A elite não chega nela com tanta facilidade. Mas, para a massa não sair do controle, ela joga o meio da pirâmide para a elite dar ali uma arranhada. E veja, quando você vê que já está rolando uma espécie de saturação da classe média de todos os países do planeta, você entende que Maquiavel sempre esteve certo. A roda da fortuna vai girar independente do poder de quem está no topo da pirâmide. Veja, roda da fortuna é uma teoria de Maquiavel que fala que se o rei não supre as demandas da base, a base vai girar essa roda e o rei vai sair do topo, porque pessoas oriundas dessa massa vão propor resolução de demandas e vão receber crédito e autoridade para realizar coisas no ambiente, retirando o poder do rei e absorvendo para si próprio. Então, eu emerjo da sociedade quando eu ofereço resolução e chego no topo, e eu decaio dentro da mesma roda por não oferecer essa resolução. Então agora tu já bota o teu chapéu de alumínio que lá vem pedrada. Chama! Por que eu acho que rolou essa tentativa de inserir conceitos nessa enciclopédia ambiental de maneira forçada? Ao meu ver, do mesmo jeito que existe a roda da fortuna, também existe um ciclo da fortuna dentro da democracia ocidental. Um país, ele sai da pobreza, ele começa a se reerguer, ele começa a buscar a sua fortuna, e em determinado momento, um grupo de pessoas que ficaram para trás vão começar a reclamar
alguém da classe média vai analisar essa quantidade de poder que emana dessa massa e vai travar o esforço que a elite e a classe média está fazendo para puxar o país para frente. Eles vão parar a carroça para tentar dividir recurso. E nessa divisão de recurso vai evoluindo o papo, todas as ferramentas que dependem da voz do povo, que você já deve saber do que eu estou falando, vai fazendo com que surja oportunistas que vão oferecendo coisas que todo mundo sabe que não tem como pagar. A massa vai abraçar, porque a massa não tem consciência, e o país desmorona no meio do caminho. Ao meu ver, eles elevaram a tropa do Grilinho, a tropa dos Bombom e a tropa dos LGTV. Eles elevaram essas tropas, deram glamour, deixaram eles baterem em todo mundo por malandragem, por querer saturar essa noção de igualdade e inclusão, que normalmente são os gatilhos que fazem com que algum malandrinho do meio da pirâmide pare o esforço que os países estão fazendo para ir para frente e dividir recursos. Então, esse fenômeno de divisão, ele parte de alguns gatilhos, e esses gatilhos foram saturados, e nós estamos a 2 passos de um apocalipse global. Então junte as peças aí que tu vai entender. E junto com essa saturação, você tem o quê? Você tem que manter a sociedade travada, porque a classe média, ela tem muito poder, porque é um poder técnico. Então o que eu faço? Se eu tenho uma margem que normalmente me dá trabalho, primeiro eu vou saturar as massas com esse negócio de igualdade e inclusão, e agora eu vou aqui para gordurinha, para meiuca. E o que a meiuca tem? Acúmulo civilizacional. Ou seja, você não vai ter nada e vai ser feliz. Você não vai ter livre-arbítrio e vai ser feliz. É só tu quebrar a noção de realidade de quem consegue emergir do povo e se tornar ali uma classe média. É por isso que você tá vendo tanta classe média com um probleminha de cabeça. Porque a gente fica falando, caramba, o brasileiro, ele tá fazendo X, ele tá fazendo Y. Olha, esse indivíduo parece que está bestializado. Sim, ele está bestializado, ele foi bestializado. Só que tem um porém, tem um pulo do gato. Normalmente as pessoas ficam de zoeira, 83 de QI, é o fudido core. Mas cara, se tu parar pra perceber, 90% da sua consciência advém de informações que você não interagiu. Você interagiu com pouquíssimas coisas na realidade. O robozinho dançando, olha só se não são as consequências. Esse robozinho, se pá, é você, que não interagiu nem com 10% das coisas que tu acredita. Talvez você só tenha tido sorte e um pouco de capacidade de coletar informações mais úteis para você, e tu formou uma consciência sobre efeitos práticos da realidade. Me lembra muito uma live do Coruja, do Carvalho, que ele fala sobre: não vou pegar mulher casada porque eu não quero as consequências, lidar com as consequências das mulheres casadas. Não quero apostar o meu dinheiro porque eu não quero as consequências das apostas. Ou então também, todo mundo tá numa espécie de romance etéreo, a gente não interagiu com praticamente nada, 90% das coisas que a gente tem de informação é de algum vídeo maluco do YouTube, ou do TikTok, ou do Twitter, e tá todo mundo vivendo uma espécie de romance etéreo, onde a gente está preso em alguma gnose doce, uma gnose acolchoada, ignorando completamente os efeitos da realidade e só projetando loucura. E toda essa camada que foi colocada de tropa do Grilinho, tropa dos Bombom, foram só uma potência, o teste de potência a mais de condicionamento dessa elite amaldiçoada. Talvez nós sejamos só, o futuro seja um futuro mais adocicado, onde nós somos ratos de laboratórios que vão sofrendo com várias trends. Siga a trend,
fale sobre o tema trend. Apenas ratos de laboratórios guiados em um labirinto com cheiro de queijo. Porque, como eu já disse antes, cara, a elite, a função dela só é uma: rachar a extração de recurso e manter a ordem, administrar determinado território. Se a gente está vendo toda essa mudança cínica na nossa cara sem nem tentar se esforçar, é porque eles já estão muito bem encaminhados. Já está tudo muito bem azeitadinho e se prepare aí para esse novo ordenamento. E fica aquilo, né? Bom, tem uma massa bestializada que não tem compreensão da resolução, de como resolver suas demandas. Quem resolve essas demandas? É o novo líder? É a massa? É quem conseguiu ter um mínimo de consciência? Fica aí o questionamento para você. Se a percepção da realidade, se a construção de intelecto, se a consciência da realidade nos faz resolver as nossas demandas do cotidiano, se a massa está bestializada e se talvez nós estamos em um romance etéreo, gnóstico, quem vai resolver todos os problemas? Porque é aquilo, se você não resolver os seus próprios problemas, alguém vai resolver. E se esse alguém vier para resolver esses seus problemas, você será forçado ao amadurecimento artificial da elite. Você estará dado dentro de uma gnose e você será funcional gnosticamente falando. E assim, não tem muito o que fazer, que se você não construir um mínimo de intelecto, você vai estar muito ferrado, porque se você não tiver a trindade filosófica aí, pelo menos um Platão, Sócrates, Aristóteles, um pouco de sociologia, um pouco de, pelo menos ali um bocadinho de economia, cara, tu tá muito ferrado, porque tu vai ser só um zumbi e zumbi não vai saber se guiar, tu não vai conseguir entender por que as coisas estão acontecendo e você será guiado. E você vai viver as distorções da realidade porque você não tem noção crítica. A teoria crítica que o pessoal usa já é uma distorção. Entenda crítica enquanto análise de eficácia e eficiência de aplicação metodológica em uma demanda. Ou seja, eu tomo um remédio e eu vou analisar se o remédio é bom, se ele curar a minha dor de cabeça e se ele fizer isso o mais rápido possível. Você está caindo no bait da intencionalidade. E esse bait só serve para distorcer a realidade na cabeça das pessoas e evitar que haja uma evolução humana. A maior evolução humana é a busca da consciência. Se você está se intoxicando de metodologias não aplicáveis na realidade, você vai ficar só maluco, pô. É a mesma coisa aí dessa greve ridícula de iFood, que as pessoas ainda não entenderam que o iFood é uma ponte entre um prestador de serviço e um cliente. O iFood, ele é um prestador de serviço. Em 2025 as pessoas não conseguem entender que o iFood vende informação, assim como o Google, assim como o Facebook. Ele pega as informações de demanda, coloca no aplicativo para quem quiser ofertar prestação de serviço. É como se o iFood não fizesse nada, como se ele não prestasse um serviço. É como se eu cobrasse do meu pedreiro ao invés de pagar o meu pedreiro, pô. É doideira, é uma distorção. E por que isso acontece? Porque as pessoas não têm noções de dinâmicas básicas da sociedade. Produção, relação, as pessoas não têm essa noção do que é produzir, do que é se relacionar com outras pessoas, totalmente zumbizadas. Se tu não quiser tomar muita pancada, tu vai ter que começar a aplicar ancoragem lógica aí na sua vida. Não querendo ser caga-regra aqui pra tu, mas eu acho que vai ser o jeito mais prático de se relacionar com esse mundão em decadência. É você abandonar essa intencionalidade que o Ocidente aplica. A intenção das coisas suplanta
a necessidade da demanda, a demanda não é mais relevante. O que é relevante é a minha vontade de não viver essa demanda, mesmo que eu não faça coisas que resolvam essa demanda. Porque isso é uma porteira aberta para maluco tentar jorrar loucura na cabeça de todo mundo. E quando tu pega que já existe uma predisposição do topo do ambiente de deixar todo mundo maluco, eu ficaria muito veaco, eu ficaria muito ligeiro. Porque o que vai acontecer é de maluco jogando lombra na base da sociedade para a base ficar perdida. E não só isso, o pessoal começou a entender que rede social é um coliseu de ideias, é um coliseu de ideal. E eles vão caçar ideais. Então já se prepara e separa seus canais aí que tu quer ouvir. Porque dificilmente underdogs terão vida farta ou pelo menos uma capacidade de promover algo no futuro. O que vai sobrar é lavagem cerebral. E essa lavagem cerebral ela vai ser feita justamente para responder essa pergunta se nós somos evoluídos ou não. Porque essa lavagem cerebral ela vai ser feita dentro de uma linha do tempo e não se esqueça que a sua enciclopédia social, ambiental, ela é baseada em conceitos que deram certo dentro de uma linha do tempo, testada em uma triagem. Se tem um monte de zumbi que não sabe se tá dando certo ou errado, o futuro vai ser todos nós obedecendo uma enciclopédia de maluco, porque tudo tá muito bom, tudo tá muito bem, tudo tá melhorando, tá tudo mais caro, mas veja só, tá muito bom. A pergunta que eu faço somos evoluídos, será que a gente está entendendo o que está acontecendo dentro de uma linha do tempo? Será que a gente consegue compreender os efeitos danosos que estão se ramificando nessa linha do tempo? Nós seremos acorrentados na desgraça? Então é isso, o futuro é todos sermos acorrentados em uma enciclopédia que cultua a desgraça civilizacional. Porque buscar por consciência, esquece, né? Aparentemente a busca pela consciência é quase um pecado. Porque se tu não entendeu a provocação até aqui, o resumo disso é: proteja a sua consciência, construa e proteja a sua consciência, a sua noção de realidade. Porque a validação das suas capacidades intelectuais, elas estão vinculadas com a hierarquia social do seu ambiente. Ou seja, tu vai ter que rebolar para o pessoal não compreender que você é uma ameaça a todas as novas conceitualizações que eles querem implementar na enciclopédia ambiental. Você vai ser visto como um risco humano se você não for um emocionado, se o seu cérebro tiver mais poder que a sua passionalidade. Porque vivemos em uma sociedade mais passional. Estou triste, vou beber pra caramba. Estou feliz, vou beber pra caramba. Deu ruim, vou beber pra... A gente vive de entorpecentes. A gente não consegue lidar com a pressão do planeta. É muito dura. E nesse futuro apocalíptico, me pergunto se a mente dessas pessoas não vão acabar de ser brutalmente derretidas a ponto de se perpetuar por vários anos aí, por séculos, alguma elite maluca que vai nos submeter a uma vassalagem. Você pode até achar que é exagero, mas você tá acorrentado com zumbi. E se zumbi virar vassalo, você vai virar vassalo. E para fechar essa provocação de hoje, cara, você precisa construir uma consciência minimamente funcional. Tire um tempo para aprender coisa útil, porque vai ser importantíssimo. Se tu parar para perceber, está ocorrendo uma troca de informações de sobrevivência por apenas entretenimento. Qualquer informação que te ajude a sobreviver está sendo, digamos assim, ocultada na frente dos seus olhos. É trend atrás de trend, posta vídeo segundo a tsunami de informações. Se as pessoas achavam que a elite não controlaria a internet, elas se enganaram. A trend, na minha opinião, é a amarra mais forte que a elite tem. Quer lucrar? Quer ganhar um biscoitinho?
Então bota a trend aí. E cara, trend após trend, modinha após modinha, meme após meme, é apenas entretenimento para te manter anestesiado. É uma doideira você querer saber opiniões sobre coisas fúteis. Pô, mas eu gosto de ver várias opiniões sobre um tema só. Cara, eu entendo, eu também faço isso, mas procure pelo menos um tema útil para o seu dia a dia. O requisito de evolução básico é você ampliar a sua noção de realidade e a sua consciência. Você tem que entender o que está acontecendo à sua volta. Não é só Bitcoin, não é só relação. Se você não entender um pouco sobre o funcionamento da sociedade, tu vai tomar tiro de todos os lados e tu vai ser atingido sem que você perceba. E quando você perceber, você estará em um romance etéreo gnóstico, sem perceber que está vivendo uma fantasia longe de efeitos práticos da realidade. Quando tu parar para perceber que, pô, eu acordo 6h30, durmo 11h30. O que eu faço nessas 17 horas do dia? Por que eu consumo tal informação? Essa informação é útil? Essa informação tem conexão com a realidade? Da onde vem essa informação? Por que eu estou absorvendo isso? Qual noção eu recebo dessa informação? É só luzinha piscando, peito, pré-checada na tela? É só isso? Não tem nada? Não tem nenhuma informação útil por detrás disso? O meu cotidiano não vai ser enriquecido por nada? Porque se tu se manter nesse romance etéreo, a única coisa que eu tenho para te dizer é que tu vai fazer parte da agenda intelectual. Tu vai ser só mais um peãozinho nesse espetáculo que a elite promove, onde ela usa ali os seus agentes para ficar rebolando e hipnotizando a galera, enquanto ela extrai dinheiro de todo mundo. É o perfume de tal grupo, é a roupa de tal grupo. Sempre haverá uma demanda de extração por detrás de todo esse espetáculo. E no fim, a massa continua massa, a elite continua elite. E se você mantiver estagnação mental, se você parar de estudar, se você parar de consumir coisa minimamente útil para o seu dia a dia, se você ficar o tempo todo, eu não tô aqui falando que, pô, tu não pode consumir um negocinho maneirinho para dar uma risada e tal. Pô, adoro o campeonato de CS, assisto o campeonato de LoL, eu curto também dar uma desligada no cérebro, mas pelo menos umas 2-3 vezes na semana, você não parar para tirar o dia do conhecimento, você estará preso nessa roda de hamster das massas, de ficar correndo atrás do intelecto do momento, do conceito do momento, da desconstrução do momento. E no fim, tu sabe, é só uma roda de hamster cheia de zumbi, beleza? Toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire crédito de atenção, esse mercado de atenção das redes sociais que querem te prender em um monte de merda inútil, entretenimento de baixa qualidade. Não seja um fudidocor, não se conecte com merda. Vai procurar coisas que te ajudem a sobreviver pro apocalipse. Acontecerá um apocalipse. Você será um sobrevivente ou você será apenas um zumbi. Construa seu intelecto. Intelecto é liberdade e liberdade é independência. Independência ou morte, garotinho. A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, já vem aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seu amigo zumbi, escolha mais alguma provocação, mete aquele 1.5 para ajudar o canal a dar uma monetizada e faça sua maratona. Seja bem-vindo a esse grande canal de maluco, beleza? Então, até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço.